Como vocês sabem, todo mundo tem um certo dia que precisa se aposentar da WWE. O problema é que alguns atletas da WWE acabam tendo que se aposentar por conta de uma lesão. E é exatamente por isso que hoje eu trago para vocês 5 atletas da WWE que se aposentaram por conta de uma lesão. Começando a lista com Edge, sim, o grande Edge, muitos da geração SBT devem se lembrar muito dele. Foi um cara ali que foi um dos principais nomes do SmackDown, ganhou o título mundial, foi muito bem também na sua época de tag com o Christian, mas enfim, ele teve que se aposentar por conta de uma lesão. No ano de 2011 ele era campeão mundial da WWE e no Monday Night Raw ele apareceu e simplesmente nós não sabíamos o que ele ia fazer. Achávamos até que fazia parte de algum segmento, de alguma storyline, mas ele simplesmente pegou o microfone e falou lá pra todos que ele conversou com os médicos e os médicos falaram que ele vai ter que se aposentar, vai ter que parar porque ele não pode mais lutar, né? Ele foi meio que falando bem seco assim, bem frio, e aí do nada ele vai e solta uma dessa, eu falei, o quê? Como assim? E aí não conseguiu continuar a falar, ele começou a chorar lá e tal, aí foi falando mais devagar, aí a gente foi percebendo que de fato era real, que ele teria que se aposentar. Inclusive no SmackDown seguinte teve até uma homenagem a ele, um show que foi dedicado a eles, outros superstars indo lá tal, agradecendo ao que ele fez, etc. E bom, foi isso, né, cara? Simplesmente foi uma despedida bem triste, né? Eu lembro muito da época, foi muito triste mesmo ver o Ed, um dos lendários ali, infelizmente aposentou até que cedo, tinha muito mais para explorar da carreira do Ed, infelizmente ele teve que se aposentar. Próximo da lista é o Christian, sim, o Christian, parceiro do próprio Ed durante um bom tempo ali, grandes amigos. E o negócio do Christian é que ele não se lesionou só uma vez. O Christian, ele tem várias lesões, lesão no braço, lesão na perna, lesão na barriga, lesão no ombro, lesão nas costas, no pescoço. Em todo lugar que você pensar o Christian tem lesão, é impressionante a tanto de lesão que ele tem. Ele não é oficialmente aposentado, ele não chegou a falar assim, ah, eu aposentei, igual o Ed, por exemplo, igual, por exemplo, o Bryan, mas depois de um combate que ele teve, ele simplesmente parece que nunca mais vai lutar, porque já faz muitos anos mesmo que ele não luta, e aparentemente, de fato, ele aposentou ali, não declarou oficialmente, mas não tem mais condições de lutar, sabe, não dá mais, a forma como ele tá ali, a situação dele, não tem como, tanto que ele até aparece na WWE às vezes, mas nunca é pra lutar, porque a empresa não tem interesse também de que ele lute, e ele também não tem interesse de lutar, que ele tem outras funções hoje em dia, então pode-se considerar ele aposentado tudo por conta de lesões. Ele até poderia assim ser útil nesses próximos anos aí, ali enfrentando um outro adversário, deixando over, mas não é possível. A próxima da nossa lista é um caso recente, que é o caso da Paige, né? A Paige aí que voltou recentemente à WWE depois de mais de um ano fora. E aí durante uma live event ela levou um chutão da Sasha Banks nas costas. E aí acabou lesionando ali as costas e o pescoço. E ficou fora do Royal Rumble, vai ficar fora do Elimination Chamber. Não lutou mais nenhuma vez. Vem acompanhando o grupo do Absolution, mas já é dado ali que Paige vai se aposentar, que não pode lutar mais. A própria Trish Stratus falou que a Paige contou pra ela que vai se aposentar. E então não tem pra que a Trish querer mentir uma coisa tão séria dessas. Provavelmente só tá esperando o tempo certo pra confirmar isso. E ela pode ter uma outra função na empresa. Mas é outra então que teve que se aposentar por conta de uma lesão. Outro também que teve que se aposentar por conta de uma lesão é Sting. Sim, o lendário Sting, que tinha aparecido na WWE no finzinho de 2014. Teve uma rivalidade com o Triple H e tal, uma rivalidade muito boa. E depois, no ano de 2015, foi rivalizar com o Seth Rollins pelo título mundial tal. Uma rivalidade muito legal. Eu lembro que foi uma das melhores rivalidades naquele reinado do Seth Rollins pelo título mundial tal. Que teve a estátua dele lá sendo quebrada pelo Sting. E aí eles lutaram no Night of Champions. E no Night of Champions o Seth Rollins tinha feito aquele Power Bomb no Sting no corner, né? Não foi que o Seth Rollins errou ou que foi com muita força, foi normal, foi um golpe que ele faz em todo mundo. Só que o Sting já estava numa certa idade, né? Mais de 50 anos ali. E aí ele acabou não resistindo, acabou sentindo as costas. E aí ele até terminou o combate, mas depois saiu lá atendido pelos médicos, passou mal pra caramba. O Sting até conta essa história de que o Seth Rollins após o combate foi lá ver se ele tava tudo bem, foi implorar pra pedir desculpas, dizendo que era super fã dele e tal. Parecia ter um garotinho. E ele conta lá então que isso aconteceu e se aposentou depois disso, né? Porque tipo assim, é provável que a WWE fosse utilizar ele mais vezes em outros combates, quem sabe na WrestleMania, quem sabe um combate com o Undertaker.
na WrestleMania, porque não é possível que eles iam descartar uma Dream Match que todo mundo pedia dessas, né? Só que essa lesão atrapalhou, né? Porque, tipo assim, você lesionar, você ter essa lesão que o Sting teve na idade dele, aí não dá, sabe? É uma lesão que você tem na idade que ele teve ali, não dava mais, não dava pra recuperar mais, se dava demoraria muito, então acaba não compensando, então ele só entrou pro Hall da Fama mesmo, e foi essa então a participação do Sting. E por último na lista de hoje, claro, o caso de Daniel Bryan, né, que foi o caso aí que praticamente todos vocês acompanharam. Bom, o Daniel Bryan conquistou o título mundial na WrestleMania 30, né, ele bateu naquela noite o Triple H, o Randy Orton e o Batista, né, era quase que praticamente uma handicap ali contra ele, porque todos ali, até mesmo no combate triplo lá, o Batista e o Randy Orton se uniram para bater no Daniel Bryan, mas ele venceu. Foi algo espetacular, né? Só que aí ele acabou se lesionando e aí lesionou no pescoço, nas costas e teve que abandonar o título mundial ali nos meses seguintes e deixar o título vago, né? Ele voltou um ano depois, não foi atrás do título mundial, mas foi atrás do título intercontinental, do qual ele venceu de novo na WrestleMania. Olha que legal, né? Ganhou na WrestleMania 31 o título intercontinental, passou um mês e ele teve que deixar vago porque novamente sentiu uma lesão ali e aí teve que abandonar o cinturão de novo. Já tava ficando triste, né? Segundo ano seguido a mesma história. E aí um ano depois ele volta de novo, só que dessa vez ele volta pra avisar que estava aposentado, né? Ele anunciou que estava aposentado, que não poderia voltar a lutar e com isso ali chorou, deu risada, teve toda uma despedida ali. E até ganhou o cargo de gerente geral do SmackDown Live ali pra poder se consolar um pouco, né? Dizem que ele voltará a lutar, mas não na WWE, em outras empresas, da qual permite o Daniel Bryan lutar por causa dessa lesão. A WWE não permite porque ela tem alguns problemas com esse tipo de lesão ali e não quer que se agrave, não quer que aconteça nenhuma tragédia. Então não permite que ele volte a lutar, mas pode ser que ele volte em outras empresas, mas na WWE por enquanto ele segue aposentado. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!